deixar ir aquilo que não serve mais. Deixar para trás aquilo que não nutre mais a vida. Deixar virar adubo. Deixar cair na terra e se transformar em nutrição para o futuro. Oi, gente. A gente está aqui para falar sobre a primeira fase da mudança. Essa primeira etapa da mudança é o momento da desconstrução do velho, da forma velha, das antigas maneiras de viver, de ser, de estar. Dentro das abordagens que a gente usa para montar esse mapa que a gente está montando juntos aqui sobre as fases da mudança, na teoria U a gente vai chamar essa etapa de descida do U, né? O lado esquerdo do U, quando a gente começa a mergulhar na direção do novo, deixando para trás aquilo que não serve mais. Na abordagem do Kahneman, o nome que ele dá para isso é ending, né? Terminando, encerrando um ciclo, encerrando uma etapa. Essa é uma etapa bastante desafiadora, porque é o momento em que a gente leva um susto, né? A gente se dá conta de que não dá mais para voltar a viver da maneira como a gente vivia, a ter os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos, ou a gente se dá conta que está na hora de seguir adiante. A vida vai mostrando para a gente isso. Pode ser numa situação mais abrupta, como num acidente, como na perda de um ente querido, como na notícia de uma doença, perda de um emprego, um divórcio, término de um relacionamento. Mas pode ser de uma forma lenta e gradual também. A gente vai vivendo, a vida vai seguindo e chega uma altura você começa a se dar conta de que tem algo se transformando dentro de você e ao teu redor também. Não sei se você já sentiu isso, mas situações como você abrir o seu guarda-roupa de manhã para se arrumar e não se enxergar mais naquelas roupas, né? Ou você entra na sua casa depois de um dia de trabalho e você começa a sentir que aquele ambiente já não fala mais sobre você. Ou você segue numa amizade, numa relação, ou mesmo num cargo, numa empresa, e você já não se identifica mais com aquele lugar. Essas são mudanças lentas, graduais, que vão acontecendo e que vão convidando a gente a largar, deixar ir. Deixar ir é uma expressão muito usada na teoria U, né? A gente precisa deixar ir aquilo que não serve mais para poder enfrentar o caminho da mudança e chegar lá adiante num novo jeito de ser, de estar, de se relacionar, de trabalhar. Esse momento que a gente vive é um momento de transições para a humanidade inteira. Essa transição já acontecia antes mesmo da pandemia. A gente não começou a transição para um novo jeito de estar no mundo por causa da pandemia. A gente já vivia numa mudança muito impulsionada pela relação com a tecnologia, com os meios digitais, com a conectividade. A nossa emergência climática também não veio com a pandemia, ela já estava acontecendo antes, empurrando a gente para um jeito diferente de lidar com a natureza, com os recursos naturais, com o consumo. E claro, com uma emergência como a pandemia, muitas pessoas começaram a questionar se estavam vivendo de um jeito que fazia sentido, o que já não fazia mais sentido seguir, que relações, que conexões, que hábitos já não cabem mais numa vida que tem mais gosto, que tem mais brilho. E esse é o convite do ending, do encerramento da velha fase, da velha forma. Tem algumas dicas interessantes para a gente passar por essa etapa do processo de mudança. É um período onde a gente sente muito luto, a gente atravessa processos de luto, onde a gente sente tristeza, onde a gente tem muita dúvida, oscila, vai e volta. Ai, puxa, eu quero uma coisa nova, mas aqui onde eu estou é mais seguro. Será que eu vou largar algo que está seguro para poder me lançar em rumo ao desconhecido? É um período onde a gente se sente muito inseguro, experimenta tristeza, experimenta medo do futuro, não tem muito onde se agarrar, mas algo dentro de nós ou ao redor de nós vai sinalizando, como um farol lá no mar, que a gente pode seguir remando, né? E que a gente precisa seguir remando, mesmo que a velha margem pareça mais segura e mais protegida. Tem alguma coisa que diz para você que não dá mais para voltar. E esse mesmo sentimento acontece em processos mais objetivos, como uma mudança numa empresa, um programa de mudança de cultura, mudança de comportamento, novos valores e novos planejamentos acontecendo, novas metas. Aquela forma antiga como a gente fazia as coisas, ela vai aos poucos sendo desestimulada e vai dando uma saudade, né? Nessa fase a gente lida também com as resistências à mudança.
nossas resistências à mudança e resistência das pessoas que convivem com a gente, né? Esse vai e volta, né? Eu quero ir, mas não quero. Eu estou muito afim de construir um novo jeito de estar no mundo, de estar na minha profissão ou de fazer as coisas aqui no meu trabalho, mas eu ainda fico esbarrando na insegurança, no medo, nos apegos. Então, a boa dica da teoria U é esse exercício do deixar ir, o exercício da gente aceitar que, mesmo que seja uma mudança boa, a gente vai passar por um processo de luto, a gente vai viver a tristeza daquilo que não existe mais, é saudável que isso aconteça. E talvez a dica mais importante dessa etapa é a gente aceitar que a gente não tem controle de tudo. E que fazer mudanças, atravessar crises, é aprender também a soltar e a navegar no descontrole, na imprevisibilidade, naquilo que a gente não sabe quanto tempo vai durar, não tem ainda outra margem para se agarrar, mas algo nos diz que esse é o caminho a seguir. E assim a gente fecha essa primeira etapa do mapa da mudança e eu te convido a trazer essas reflexões para a tua vida e aplicá-las aí no teu cotidiano. Eu tenho certeza que isso não vai tirar o desafio da etapa do término da velha fase. Vai ser desafiador, vai trazer tristeza, vai trazer desconforto. Mas, ao mesmo tempo, enxergando e aprendendo que é por aí que a gente está passando, a gente consegue respirar e relaxar na falta de chão, como alguns sábios do caminho da mudança nos ensinam. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre a segunda etapa da mudança, que é o meio, a falta de forma. Até lá!